Olá, muito bom dia para você que nos acompanha todos os sábados aqui pela telinha da SIC TV, começando mais o Viver Bem, sempre falando de qualidade de vida, bem-estar, saúde. A cada sábado a gente traz um novo tema, novos especialistas e esclarecemos pontos importantes com você que nos acompanha fielmente aqui na tela da SIC TV. Então vamos lá a mais uma temática. Bom, olha só, dores persistentes, tensão muscular e desconfortos que parecem não ter solução. São queixas comuns na rotina de muitas pessoas. Mas você sabia que a origem desses problemas pode estar na estrutura do seu corpo? A osteopatia é uma abordagem terapêutica que busca tratar a causa da dor, promovendo o equilíbrio do organismo de forma natural e eficaz. Então, para a gente entender um pouquinho desta técnica, desta ciência, como é que funciona, quais os problemas ela pode tratar e quem pode se beneficiar, nós convidamos o Dr. Alisson Zandanay, que é fisioterapeuta, osteopata, que pode chegar aqui com a gente para esclarecer um pouquinho, então, do que é a osteopatia, quando ela é indicada. Tudo bem, Alisson? Bom dia, Renata. Bom dia a todos. Obrigado. Vamos sentar para a gente conversar? Com licença. Uma temática que realmente nos chama bastante atenção, porque a gente percebe que na correria do cotidiano, dias cada vez mais cheios, as tensões musculares e tudo mais, é comum muita gente sentir dor. E o que é a osteopatia e como ela funciona, Alisson? Bom dia mais uma vez, Renata. Bom dia a todos. A osteopatia, Renata, ela vem de encontro com essas necessidades do nosso organismo de tratar essas queixas, como você colocou, né? Queixas cada vez mais persistentes na rotina do indivíduo da vida moderna, né? E a osteopatia, ela funciona da seguinte forma: a gente trata as abordagens primárias das queixas, que são os sintomas, né? Ou seja, as causas das disfunções e desordens que o corpo pode gerar ao longo de uma rotina, ao longo de uma vida toda, né? Qual que é a diferença entre a osteopatia e a fisioterapia? No Brasil, a fisioterapia, ela detém a osteopatia como especialidade. No Brasil, a osteopatia ela não é uma profissão, ela é uma especialidade da fisioterapia. Portanto, se forma como fisioterapeuta, são 5 anos hoje de graduação, e a especialidade de fisioterapia são mais 6 anos, como se fosse uma residência, né? Pós-graduação. Então, muitos anos de estudo, né? Para aprender a técnica, para poder trabalhar, atuar nessa área. Então, para ser um osteopata, eu preciso ter inicialmente uma formação de ensino superior na fisioterapia. Na fisioterapia, exato. Em outros países, até se tem como formação, né? São 6 anos. Inclusive, nos Estados Unidos, você se forma médico osteopata. Quais são os principais problemas de saúde que a osteopatia ela pode tratar? Os problemas de saúde que a osteopatia trata são todos aqueles não emergenciais, ou seja, Renata, para quem está nos acompanhando, quando você tem um problema emergencial, normalmente você vai no especialista, no médico cirurgião, no médico ortopedista, que são aqueles casos realmente que correm um risco para a vida, para a integridade vital do paciente. Já a osteopatia, tudo que se chama disfunção, desordem, dores, sintomas não emergenciais podem ser tratados em qualquer fase da vida. A gente atende desde bebês recém-nascidos, né, que possuem cólicas, torcicolos, alterações do crânio, como torções de crânio, achatamento de crânio. Então, tudo isso desde a primeira infância ali do bebê até idosos, né, com dores articulares, dificuldades de mobilidade no corpo, ou até mesmo aqueles pacientes que realmente precisam de ajustes rápidos, como os atletas, para performar melhor, né? Os atletas hoje buscam muito osteopatia para ganhar amplitude de mobilidade que não se consegue nos alongamentos convencionais ou nos treinos convencionais. E como que ela pode ajudar no tratamento de dores crônicas, dor nas costas, enxaqueca? Perfeito. E essa é a abordagem que eu acredito mais procurada hoje nos consultórios dos fisioterapeutas osteopatas, porque a dor crônica, ela hoje se tem como um problema multifatorial, ou seja, não vem apenas de uma desordem do corpo, ela atinge várias esferas, que a gente traz à tona assim como um conceito mais biológico, trazendo físico, né, as articulações, os músculos, os tecidos, sistemas como a parte visceral, ou seja, aqueles pacientes que têm desordens, mulheres têm muita cólica,
tem TPMs. Isso interfere também diretamente nos processos de cronificação das dores. Começam com sintomas mais sutis no início e futuramente eles cronificam, né? Como a dor lombar, pré-menstrual, como cefaleias tensionais constantes, né, na rotina, mensais, semanais. Então, a osteopatia ela aborda de forma multifatorial o corpo como um todo para tratar essas causas da dor crônica, né? Certo. A osteopatia ela é indicada apenas para quem sente dor ou, de repente, eu posso buscar a técnica como prevenção? A consulta com o osteopata, ela pode ser utilizada de forma preventiva. Na maioria das vezes, 99% dos casos, os pacientes recorrem ao osteopata quando já tem algum sofrimento. E na maioria das vezes, é a dor que vai te levar a um consultório osteopático. Mas o osteopata tem sim a característica de avaliar esse paciente e otimizar, performar a saúde, né? Como a gente tem uma visão muito pela base da saúde, evitando doenças, né? Pegando nessa fase intermediária de disfunções, de desordem, a gente tem uma noção muito grande de como performar a saúde, melhorar a sua saúde física de forma preventiva. Quais são as técnicas utilizadas pelo osteopata durante o tratamento? Perfeito. As técnicas, elas são bem variadas. A principal virtude do osteopata seria realmente a consulta, né? Uma boa avaliação para identificar quais as melhores técnicas para aquele indivíduo. Por exemplo, você pode ter uma cefaleia, Renata, e utilizar técnicas manuais que vão ser extremamente efetivas por algumas desordens específicas, né? Outra pessoa pode ter a mesma cefaleia e essas técnicas manuais não te trazerem efeito da mesma forma. Ou seja, alguns pacientes precisam de uma orientação, de uma indução, por exemplo, para uma atividade física, de uma indução, por exemplo, a procurar um nutricionista. Então, na avaliação do osteopata, ele usa a técnica específica para cada caso. E não há um padrão, não é um protocolo, né? E sim direcionado de forma personalizada. Esse protocolo vai vir apenas após justamente essa primeira consulta, porque ele é individualizado, né? Exatamente. Vai ser montado ali algo específico para cada individualidade, para cada pessoa, né? Exatamente. O que mais faz sucesso, sim, das técnicas utilizadas dentro do conceito desse formato de atendimento da osteopatia é aquelas técnicas manuais que fazem aquele croque-croque na coluna, nas articulações. Então, a maioria das pessoas, elas conseguem identificar o osteopata por causa dessas técnicas, mas não quer dizer que essas técnicas são a osteopatia. Elas são utilizadas dentro de um conceito, né? Vai muito além dessas técnicas manuais. Muito bem, a gente vai seguir falando sobre a osteopatia, entendendo um pouquinho dessa ciência depois do intervalo, que é bem breve, então você de casa, não saia daí. De volta com o nosso Viver Bem e com um recado sério para você de casa, porque saúde é sim uma coisa muito importante na nossa vida, é um assunto sério e por isso é fundamental contar com quem entende do assunto. E hoje a Yasmine da Plural Saúde veio aqui para trazer um recado essencial para você que nos acompanha, não é isso, Yasmine? Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Renata. É isso mesmo, né? Venho falar do melhor plano de saúde da região. A administradora Plural Saúde vende Unimed Porto Velho. Oferecemos planos completos a partir de R$ 197, um valor que cabe no seu bolso, com atendimento completo, atendimento de urgência e emergência, consultas médicas, exames simples, complexos, internações, partos e cirurgias. E ainda mais, oferecemos planos de saúde para todas as categorias profissionais: estudante, servidor público ativo, profissional liberal e você que é empresário do comércio. Entre agora em contato com a nossa equipe no 999635411, manda sua faixa etária de idade que a nossa equipe vai te responder. E ainda mais, quero destacar que o nosso plano oferece o melhor guia médico da cidade, tá? Atendimento Hospital Unimed, 9 de julho, Hospital Central. Esse é o melhor plano de saúde da região. É com você, Renata.
Então não deixe de entrar em contato com a equipe da Plural Saúde. O telefone está na sua tela justamente para você obter mais informações e entender um pouco mais sobre o universo desta assistência médica de qualidade. Saúde, Plural Saúde, trazendo soluções para a sua vida e com preço justo, tá? O contato está na sua tela. Bom, voltando a falar sobre a osteopatia, recebendo o Alisson Zandonai, que é fisioterapeuta osteopata, especialista no assunto, para nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre essa temática. O Alisson, a gente já entendeu que o tratamento ele costuma ser personalizado, né? Ali passa por uma consulta, é de forma individualizada esse protocolo, mas o tratamento é algo que vai ser para a vida toda. Eu vou determinar nesta consulta ali uma frequência, uma quantidade de sessões. Como funciona? Perfeito, Renata. Com relação à osteopatia, a gente procura da melhor forma possível sempre dar autonomia para o paciente, ou seja, tem um período de tratamento um pouquinho mais intensivo, dependendo de cada caso, porém, a intenção é sempre espaçar esses acompanhamentos, chegando ao ponto que ele recebe alta clínica como qualquer outro tipo de tratamento. E isso é o ideal, né? Até mesmo para o paciente desenvolver a própria saúde de forma individualizada, ou seja, ele mesmo conseguir fazer com que a saúde dele se mantenha bem. Ou seja, a gente trata por um período, dá alta e explica como ele vai manter a saúde dele em ordem. Porque até mesmo durante o tratamento ele vai receber ali orientações, exercícios, práticas para o dia a dia que ele vai implementar de fato na vida, além da clínica, né? Que é o ideal, né? Que todos tenham autonomia com a sua saúde. Existe uma fase que é de manejo, né? A osteopatia ela traz esse manejo para você ter independência funcional. Os osteopatas, eles olham muito para essa fase como se fosse uma ponte para a capacidade funcional para você mesmo desempenhar a sua saúde física, mental, até mesmo espiritual de alguma forma, né? Bom, imagine você acordar um dia e não conseguir mais andar. Foi o que aconteceu com o Bruno, que devido a uma inflamação causada por uma hérnia de disco, viu a rotina mudar completamente. Mas foi através da osteopatia que ele encontrou alívio para a dor. E a gente vai conhecer um pouquinho mais dessa história agora. Meu nome é Bruno Ian, tenho 28 anos, sou engenheiro civil. Procurei a osteopatia pelo quadro que eu me encontrava, né? Desde o ano de 2019, mais ou menos, eu já vinha enfrentando alguns problemas na coluna lombar, no qual só foi se agravando com o tempo. Chegou um momento em que eu me encontrava em certa crise, que veio uma inflamação. E o Bruno ele veio com queixas que a gente chama de bandeira vermelha, né? E a causa, no caso dele, vinha de uma obesidade grande, bem importante, associado de uma hérnia de disco muito volumosa lá no canal da espinha, no canal da coluna, certo? Hoje, grande parte da população mundial vai ter problemas na coluna e a maior parte delas vai estar relacionado com as hérnias de disco, né? A osteopatia, ela trata esses problemas discais, mas não só isso, né? Trata também de forma integrada outros problemas associados que inflamam essa hérnia, que aumentam a pressão no disco e, portanto, vão levando a uma doença incapacitante, né? Que foi o caso do Bruno. A osteopatia é uma ciência humana que vem da medicina e que trata os problemas de dores e disfunções pelo corpo, independente da região, pela causa, sem separar ou segmentar, tratando de maneira integrada, sem remédios e sem cirurgias. Estava num período inflamado. Com a osteopatia eu saí dessa inflamação, saí das dores, eu vivia constantes dores, né? Dores de você não conseguir realmente dormir, dores de você passar a noite, dias e dias sem conseguir dormir por causa da dor. E só a osteopatia me deu essa qualidade de vida nova, porque ela tirou essa dor, basicamente, a gente tratou um trabalho específico para fazer com que tivesse essa melhora e eu ter uma nova qualidade de vida, sem dores. Né? A gente vai avançando com a osteopatia na visão de tratamento integrado, ou seja, no começo, diminuir as dores, melhorar a capacidade funcional do paciente, integrar o exercício, integrar a dieta anti-inflamatória e, posteriormente, estabilizando o humor, os ideais dele com a psicoterapia
foram mudando, ele sabe hoje o quanto ele precisa se cuidar para não sofrer disso novamente. Então, após 8 semanas, a evolução dele foi bem mais importante, né? Hoje ele não tem dores, ele voltou para o esporte, mas etapa a etapa, né? Esse foi o caso que o Bruno passou assim até a 10ª semana aproximadamente. Então, realmente, esse processo foi bem evolutivo até o dia de hoje. Uma qualidade de vida muito maior, graças à osteopatia. Que legal, né? A gente vê, de fato, a qualidade de vida sendo devolvida. A gente estava conversando aqui que ele chegou ali num processo inflamatório bem agudo, de cadeira de rodas, estava sem conseguir fazer o básico do dia a dia que ele tinha de rotina antes, né? Isso, e até o sobrepeso dele no início atrapalhou. A gente tinha que tirar ele do carro, Renata, em 2 ou 3 profissionais ali para conseguir levar ele até o procedimento, né? Ele tinha indicação cirúrgica, mas ele não queria fazer, ele disse que estava aguentando a dor, com muita dificuldade, mas estava, né? Limitado. E depois das primeiras, vamos pensar assim, as primeiras 6 semanas, que foram em torno de 50 dias ali, ele começou a caminhar já com andador, começou a se movimentar de forma mais voluntária, né? Porque antes ele não tinha condição nenhuma de chegar na maca. Ele se aplicou a dieta, né? Muito importante o acompanhamento nutricional da nossa equipe lá, para que ele conseguisse também desinflamar o corpo, não pensando só no peso, mas pensando na inflamação que aquele organismo tinha gerado, e a hérnia foi o detalhe final, né, para incapacitá-lo. Foi assim até emocionante, todo mundo lá tem um carinho muito grande pelo Bruno, todos nós passamos junto com ele o processo de melhora, e é muito gratificante ver o resultado depois de tudo que ele se aplicou, né? Ele foi de encontro à osteopatia, e a osteopatia serviu para ele por causa disso, né? Por determinação e foco na melhora. Muito bem, a gente vai conseguir entender um pouco mais então sobre a osteopatia, outras finalidades, como é que funciona, tudo certinho. Depois do intervalo, continua então o nosso tema de hoje, tá? Pausa rápida, já já a gente está de volta. Já de volta com o nosso programa hoje falando sobre a osteopatia e recebendo o fisioterapeuta osteopata Alisson Zandonai, explicando tudo pra gente sobre a osteopatia, a finalidade, como que funciona. E eu quero saber agora se pode substituir, né? Se a osteopatia pode substituir tratamentos convencionais ou ela pode ser associada, como que é trabalhado tudo isso? A osteopatia, ela trabalha com essa vertente bem individualizada e, portanto, os trabalhos convencionais da fisioterapia, eles podem ser aplicados juntos à osteopatia. A gente utiliza hoje recursos, por exemplo, como tratamento de crioterapia associada à osteopatia, para casos de inflamação aguda, exercícios direcionados para a estabilização do quadril, joelho, do pé, associado com manejo osteopático. Então, esses recursos convencionais junto à osteopatia trazem tanto benefício, né, quanto você fazer de forma isolada. Ou seja, o osteopata, ele dificilmente vai trabalhar sozinho. Ele sempre vai estar acompanhado de uma boa equipe, de outros profissionais, tanto da área da fisioterapia, né, para a gente desenvolver de forma rápida, como aconteceu com o Bruno. O Bruno, ele, assim que possível, ele começou exercícios deitado, com técnicas tanto do Pilates, técnicas de musculação, sentado. Ele conseguia desempenhar muito bem para membros superiores. Então, trabalhar com um osteopata normalmente está associado a uma equipe. E não Trabalho integrado. É um trabalho integrado, ele não é de forma dissociada, né? Existem contraindicações, perfis de pessoas que não podem fazer a osteopatia? Sim, sim. Casos, como eu te falei, a consulta ela pode ser prestada para qualquer tipo de paciente. Porém, técnicas manipulativas como aquele croque-croque, elas não podem ser executadas em grande parte dos pacientes que chegam no consultório. Osteoporose severa, casos de fratura, doenças metabólicas em processo
agudo como o próprio câncer, enfim, tem várias e várias doenças que têm contraindicação da manipulação osteopática. Mas não quer dizer que o osteopata não pode consultar e avaliar e contribuir de alguma outra forma. Grávidas, gestantes, podem ser beneficiadas da osteopatia? A osteopatia, ela é uma queridinha das gestantes. As gestantes procuram muito, não só durante o período gestacional, mas assim que nasce a criança, para fazer o manejo dessa visão integrada de como conduzir uma saúde preventiva, como você falou anteriormente, né? Como prevenir processos de cólica, de refluxo na criança. Então, desde a fase gestacional intrauterina, as dores, gestantes normalmente têm processos de dor nesses 9 meses, mas também no pós, para a integração mãe-filho. Recém-nascidos e crianças também podem se beneficiar da osteopatia? Demais, né? Aí que entra o fator primário da prevenção. Quanto mais cedo você procura um osteopata e busca dele extrair a parte preventiva, você cria um conceito de cuidar da saúde de forma, eu diria natural, porque a gente não utiliza fármacos injetáveis e nenhum recurso operatório, né? Até porque não condiz com a nossa profissão. Mas a gente tem estratégias que vão de encontro à saúde desse indivíduo e com certeza os recém-nascidos são os mais beneficiados, porque normalmente eles estão um passo à frente da prevenção e de evitar doenças no futuro. Pode auxiliar também no tratamento de problemas digestivos? Você mesmo usou o exemplo do refluxo, constipação. De que forma que poderia ajudar? Perfeito. Existem muitos casos, por exemplo, as hérnias de hiato, né, que geram um pequeno deslocamento do estômago ali, passando para o esôfago, que gera a maior parte dos refluxos, gastrite, aquela azia. Eles têm casos que a osteopatia consegue trabalhar junto com a nutricionista, junto com processos de reabilitação digestória, a movimentação dessa região com a técnica manual osteopática, ou seja, a gente consegue manipular o estômago, o fígado, o intestino com as mãos durante as técnicas de consultório. E a relação entre osteopatia e sistema nervoso? É a principal relação da osteopatia. A gente sempre relaciona todo o tecido com o centro, ou seja, a gente manipula de forma primária os eixos da coluna, do sistema nervoso, para que haja uma comunicação mais efetiva com a periferia, seja sistema muscular, esquelético, também sistema visceral, sistema tecidual. Hoje se usa muito a osteopatia para corrigir cólicas, TPMs, e as mulheres têm buscado cada vez mais esse recurso pelo sofrimento que é passar todo mês por um processo como esse, né? Então, pessoas com a hérnia de disco, por exemplo, elas são bem comuns, né? São bem consultório comuns. de osteopatia. Por que normalmente beneficia tanto este público? Porque esse gera incapacidade funcional, né? O público que mais procura é aquele que não consegue mais exercer o básico da Quando já rotina. não consegue mais fazer algo. Mas o ideal era que não chegasse a esse ponto. Exato. Né? Que a primeira dor, como a gente falou da cólica, essa primeira dor já receba atenção e já se trate. Para não chegar lá aos 40 anos, todos esses fatores levarem a um processo incapacitante como a hérnia, né? Eu não posso considerar a dor como algo normal na minha vida. A dor, ela é um alarme, ela é um sinal de que algo precisa ser feito. Seja uma dor de cabeça, seja uma dor no ombro, e todas elas normalmente não estão relacionadas diretamente com aquela região. Por exemplo, dor no ombro, não necessariamente essa dor tem como causa um problema no ombro. A não ser, exceto os traumas, né? As pancadas, luxações, questões assim que fogem do habitual. Mas, por exemplo, uma dor espontânea no ombro, dificilmente a causa está no ombro. Muito bem, olha, infelizmente nosso tempo de televisão é curto, Alisson, mas queria então que você deixasse aí seus contatos, né, para quem quiser saber mais sobre o assunto. Você está aí pronto para receber o público de casa, né? Perfeito. Quero agradecer mais uma vez, Renata, o carinho da emissora.
o seu carinho com o nosso trabalho, assim, sempre de prontidão para nos receber. E é muito gratificante estar aqui podendo trazer um pouquinho da nossa área, um pouquinho da nossa profissão. O nosso contato está localizado na página da OsteoFit, tanto no Instagram, Facebook, lá. Procura OsteoFit Saúde Integral. No Instagram que você vai localizar todos os nossos profissionais, ou @AlisonZandonai, que você também vai. A minha página é aberta lá para acesso ao público e que com certeza, se você precisar, tiver alguma dor, alguma necessidade não emergencial, com certeza a gente vai te atender também com o maior carinho. Muito bem, e a gente encerra por aqui. Você de casa, ótimo final de semana. Semana que vem nós estamos de volta, tá? Tchau, gente.